tarde a todos, meu nome é Inajara Piedade da Silva e eu sou professora de Direito do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou também doutoranda pela Universidade Autônoma de Lisboa e em coautoria com o professor João Wellington Figueiredo de Assis, escrevemos o artigo A Origem da Corrupção, Ética e Direitos Humanos. O presente trabalho ele busca analisar o que é considerado corrupção e perquire responder acerca da inevitabilidade da corrupção no comportamento humano. Seria a corrupção gerada pelo meio externo? E nesse caso, é possível então afirmar, conforme John Locke, que o homem nasce como uma tela em branco? Ou, conforme a visão de Thomas Hobbes, a corrupção ela é inerente ao caráter humano, que a desenvolve independente do meio social. Qual a relação da ética e dos direitos humanos no processo anticorrupção? Para resolver o tema, optou-se por utilizar a pesquisa teórica, na tentativa de decifrar em que momento a corrupção surge no caráter humano e como a ética e os direitos humanos podem ser empregados para combater a corrupção. O método aplicado será o dedutivo, utilizando como bases autores nacionais e estrangeiros, sem deixar de dialogar com outras áreas do conhecimento. Buscou-se alguns autores para que pudesse lastrear esta investigação dessa pesquisa e dentre esses autores buscamos tratar de Aristóteles, Locke, Voltaire, Sócrates, Bentham, Kant, entre outros. Muito bem, a corrupção ela nasce com o homem? Se eu entender como Hobbes, eu vou dizer então que a corrupção é inerente da raça humana. Para exemplificar e para tratar do assunto, Harari cita o caso dos macacos verdes que emitem um grito próprio para avisar que um predador se aproxima. Uma dessas experiências mostrou que o macaco emitia um falso alarme quando encontrava bananas e havia outros macacos próximos, para que com isso pudesse ficar com o alimento. Esse estudo está no livro Sapiens, uma breve história da humanidade. Mas e se a corrupção não nasce com o homem e sim é gerada pelo meio externo? Muitos autores entendem desta forma, como por exemplo Voltaire, que afirma que é preciso admitir que os homens corromperam até certo ponto a natureza, porque não nasceram lobos e lobos se fizeram. Nesse caso, a corrupção é gerada por fatores da sociedade. Mas e o que é a corrupção? A corrupção é uma atitude violadora de direitos e deveres estabelecidas para uma sociedade. Esse conceito é um conceito aberto, histórico. Sobre um prisma, precisamos analisar sempre sobre o prisma da percepção social e temporal. O que foi considerado corrupção antigamente, hoje pode não ser. Em certas sociedades, nós vamos ter fatos considerados corrupções e outros não. Então, em tempos atrás, na época imperial, período colonial, o pagamento de propinas era tolerado e hoje é considerado corrupção. Para se ter noção dessa mudança de conceitos de acordo com a época, Aristóteles, que escreveu Ética Nicômaco,
ele, entre outras duas grandes obras que tratam sobre ética, ele afirmava que para haver democracia havia necessidade de escravos. Então, o conceito do que é corrupção, do que é ética, esses conceitos são mutáveis de acordo com o tempo e com a sociedade. A corrupção, ela impacta muito os direitos humanos e acaba por atingir a todos, a sociedade em geral. Dados vão demonstrar que a corrupção mata milhões de pessoas por ano, mas é necessário que façamos uma diferença entre a pequena e a grande corrupção, a micro e a macro corrupção. A grande corrupção, ela mata e ela está diretamente ligada aos agentes políticos. Mas existe também as pequenas corrupções que são praticadas pelas pessoas, por nós, e que nem sempre nós identificamos que estamos praticando. Existe um documentário disponível no Netflix que se chama Dishonesty, a verdade sobre as mentiras, em que um cientista comportamental chamado Dan Ariely, ele faz diversas pesquisas, entre elas uma que eu trago à discussão, que mostra como pequenas corrupções podem ter um efeito danoso para a sociedade. Então a pesquisa ocorreu da seguinte forma: as pessoas precisavam responder um questionário, depois disso elas então recebiam um gabarito, corrigiam esse gabarito, colocavam a folha de resposta num triturador, diziam então para a equipe qual foi o número de acertos que tiveram e recebiam $1 por acerto. Não foi dito que o triturador não funcionava, triturava apenas as bordas da folha. A equipe então detectou que 20 pessoas mentiram e disseram que haviam acertado todas as questões e custaram $400 a pesquisa. E 28.000 pessoas mentiram só um pouquinho, dizendo que haviam acertado um pouquinho mais do que realmente acertaram. E custaram a pesquisa $50.000. O que se conclui que pequenas corrupções, grandes prejuízos. E será que esse mentir é justificável? Para Immanuel Kant, não há como se mentir, não existe mentira justificada. Essa sempre vai ser considerado errado. Para ele, a verdade é um imperativo categórico. Mesmo que houvesse a possibilidade de salvar uma vida e para isso se tivesse que mentir, Kant não admitia a mentira. Não havia exceção na mentira. Já Sócrates, ele não era tão radical assim. E ele entendia que a mentira, ela nem sempre ela era imoral. Em determinadas situações era justificável a mentira. Ele então tem uma passagem de Sócrates num diálogo com Eutidemo, em que ele pergunta se mentir equivale a ser imoral. E a resposta de Eutidemo é afirmativa, claro, lógico que é imoral. Aí Sócrates, então, usando aquele conhecido método socrático dele, né, ele pergunta ao amigo:
Mas e se houvesse uma pessoa que quisesse se suicidar e estivesse procurando o punhal e você então mentisse a respeito da localização desse punhal? Nesse caso, seria imoral ainda essa mentira? Então, para Sócrates, dependendo da situação, a mentira não podia ser considerada imoral. Já Jeremy Bentham, ele perqueria a maior felicidade. Para ele, o que importava era encontrar a felicidade. Para ele ou para as pessoas, né? Ele chamava isso de utilitarismo, é chamado até hoje de utilitarismo. E ele então defendia que quanto mais prazer for provocado por uma ação, mais útil será para a sociedade. Então, se uma amiga perguntasse para Bentham se ela estava gorda, ele não hesitaria em responder de forma mais útil à amiga: não está gorda, independente dela estar ou não gorda. A mentira para ele, então, também é relativa. Finaliza-se o estudo demonstrando, como resultado obtido, que a linguagem padronizada é imprópria para a humanidade. Esta necessita de um olhar individualizado e uma abordagem multidisciplinar para nortear soluções no combate à corrupção, que necessariamente vai passar por um caminho de uma sociedade consciente quanto aos direitos humanos.